Vamos começar. O nome dele é Hugo, tem as mãos largas, sorriso no rosto e o talento de traduzir de forma digital e automática textos, vídeos e voz para a língua brasileira de sinais. Hugo foi criado pela empresa Rentalk, reconhecida internacionalmente pelo trabalho de acessibilidade, e é o lugar onde Gabriel Messias investe seu tempo e a sua energia. Ele é formado em administração pela Universidade Federal de Uberlândia e, desde 2018, atua como executivo de contas na Rentalk. O Gabriel vai contar para a gente como a inteligência artificial vem ajudando o Hugo a quebrar as barreiras de comunicação. Gabriel. Bom dia. Sou negro, sou careca, um pouco alto. Estou vestido com uma camisa azul, calça jeans e sapato preto. E o meu sinal em libras é assim, é uma boca sorridente para que a pessoa cega que está em casa consiga entender. Eu vou falar um pouquinho como a inteligência artificial vem ajudando o Hugo a quebrar as barreiras de comunicação. Mas antes, para isso, eu preciso explicar o motivo, o porquê e o como a Rentalk surgiu. Mas antes eu queria começar perguntando a vocês o quanto o silêncio impacta a vida de vocês. E quando a gente está num ambiente em silêncio, a gente fica inquieto, a gente fica desconfortável, mas a companhia do silêncio é a companhia de milhões de pessoas no dia a dia. Então, no mundo são mais de 360 milhões de pessoas com deficiência auditiva. No Brasil, segundo o último censo de 2010, esse número era aproximadamente de 10 milhões, onde a principal dificuldade é a compreensão da língua portuguesa. Até aí tudo bem, né? É uma população que vive no Brasil, fala uma outra língua, tem uma outra cultura, tudo certo. Mas, infelizmente, não é. A deficiência auditiva é uma deficiência invisível. Por que eu falo invisível? Muitos de nós, hoje, vindo para cá, a gente pode ter cruzado com um surdo na rua. Como é que você vai identificar que ele é surdo? Se ele não tiver aquele implante coclear, você não vai saber que ele é surdo. Diferentemente do deficiente motor, diferentemente do deficiente visual. E muitas vezes essa falta de conhecimento, essa falta de reconhecimento do surdo, leva a que a gente não acredite e não reconheça a língua dele e a cultura dele. E isso faz com que a gente não pense e não crie ambientes acessíveis para o surdo. E isso é muito grave. Então, um exemplo é que 90% dos surdos nascem em famílias, em círculos familiares de pessoas ouvintes. Então, um surdo, ele nunca, ou provavelmente nunca, vai conseguir se comunicar com a sua família. E o mais grave, por exemplo, é de um filho nunca vai conseguir ouvir da sua mãe um eu te amo, ou nunca vai conseguir falar um eu te amo para sua mãe. Só que quando a gente leva isso para o externo, fica ainda pior. E aí, mais uma vez, eu questiono vocês. Se hoje eu pegasse algum de vocês e colocasse no meio de uma rua, no Japão, como essa, e falasse assim, olha, acha o seu caminho para casa, quanto de vocês conseguiria e se sentiria confortável com isso? E é exatamente essa dificuldade que o surdo passa todo dia. Então, o surdo ele é um estrangeiro dentro do próprio país. Então, o surdo mora no Brasil, que é um país que não fala a língua dele, que não tem a cultura dele. E hoje isso é muito complicado porque a Libras ela tem uma estrutura totalmente diferente do português. Então, a gente tem um gap hoje, né, dentro do Brasil, e isso é a nível mundial. E mesmo que existam leis, como a Lei Brasileira de Inclusão, que tenta diminuir um pouco esse gap que existe entre nós ouvintes e os surdos, o fato é muito forte. Milhões de pessoas precisam e têm a necessidade de que os canais de comunicação estejam acessíveis para ela. E, infelizmente, isso hoje ainda não acontece. E esse problema é de quem? Esse problema é do surdo. O surdo tem que se virar, tem que aprender o português, ou esse problema é nosso? Que a gente tem os domínios das tecnologias, tem condição de criar novas possibilidades. Esse problema é nosso. Então, agora vocês entendem onde a gente se encaixa e o que motiva a Rentalk a ter sido criada. Tá? Então, a gente vem de uma forma inovadora, tentando abrir as portas da internet para o surdo, tentando deixar o mundo um pouquinho mais acessível para o surdo. E eu vou explicar como a gente tem feito isso. Mas antes eu vou explicar como a gente surgiu rapidamente. Então, esses são os 3 criadores da Rentalk. No meio, a gente tem o Ronaldo, que foi o idealizador da ideia. Então, o Ronaldo, ainda na faculdade de publicidade, um trabalho de universidade, teve a ideia de criar um aplicativo de acessibilidade. E aí, anos depois, ele desengavetou essa ideia e, junto com o Carlos e com o Tadeu, que são os cofundadores da Rentalk, a gente criou o Hugo. E o Hugo, desde sempre, foi pensado na comunidade surda. Então, esses são os primeiros esboços do Hugo. Tá?
Então, desde sempre o Hugo teve braços longos, o Hugo teve mãos muito grandes, um rosto muito grande, muito visível, muito expressivo, e um olho muito grande. Justamente porque o surdo ele trabalha muito com a visão. Então, a expressividade na hora da tradução de Libras é muito importante. E desde sempre a gente pensou nisso. Como eu falei, a primeira ideia era fazer com que o meio de comunicação fosse um aplicativo. Então, em 2012, deu início a essa ideia. O aplicativo, quando ele ainda era uma ideia beta, ele foi premiado como o melhor aplicativo social do mundo, reconhecido pela ONU. E hoje a gente acumula vários prêmios dentro do aplicativo. E hoje esse aplicativo tem mais de 2,5 milhões de download. É um aplicativo gratuito. Qualquer um de vocês que estão em casa, que estão aqui, podem baixar. Esse aplicativo ele ajuda a que nós, ouvintes, em algumas situações pontuais, consigamos nos comunicar com surdos. Mas a principal ideia desse aplicativo hoje é que ele seja um dicionário. Não para o surdo, para a gente. Para que a gente possa aprender Libras. Então, hoje tem diversas funções onde a gente consegue, enquanto ouvintes, aprender sinais, aprender a nos comunicarmos com o surdo. Tá? Mas, durante os nossos caminhos, a gente percebeu que vários dispositivos que antes faziam funções específicas, com o advento da tecnologia, eles começaram a ser canalizados para dentro de um dispositivo só, que é o computador. E, querendo ou não, a tecnologia hoje ela possibilita e traz à tona novas necessidades, novos serviços. E a gente pensou, bom, por que não a gente também estarmos nos computadores? A gente caminhar junto com a tecnologia. E aí eu trago vocês para dentro de uma analogia que a gente utiliza hoje da HintTalk, que é a analogia do poço e a analogia dos rios. A gente encara, o poço seria um intérprete, tá? E a HintTalk seria os rios. E aqui vale a ressalva de que a HintTalk não veio para substituir o intérprete. A gente considera o intérprete importantíssimo para o surdo. E por que ele é o poço? Porque o intérprete é profundo, tem conhecimento, tem treinamento, tem técnicas que ajudam o surdo. Só que o intérprete ele não pode estar ao lado do surdo o tempo todo. Então o intérprete ele tem que estar dentro da sala de aulas, ele tem que estar em ambientes de cultura, ele tem que estar em ambientes de palestras, como a gente está passando aqui hoje. Só que a internet, e a hora que o surdo estiver dentro da casa dele, ele vai ter que contratar um intérprete para ficar do lado dele fazendo a tradução do site? Então, o intérprete ele consegue estar estático e a HintTalk é o rio, porque a gente consegue estar em vários ambientes ao mesmo tempo, trazendo acessibilidade para o surdo. E como que a gente é isso? Como que a gente se tornou um rio para o surdo? Através do nosso tradutor de sites. Então, hoje, esse é o nosso principal serviço e essa tradução para o surdo ela é feita através de texto e de imagem com descrição alternativa. Então, as empresas que vêm até a HintTalk querendo deixar o site acessível, funcionam mais ou menos como essa GIF. Então, o Hugo ele fica dentro da página e tudo que o surdo clica com relação a texto e imagem, o Hugo faz a tradução para o surdo. Tá? Opa. E quais são os principais pilares? Né? O que a gente traz de positivo, ou um plugin de acessibilidade traz de positivo? Mais comunicação. Então, para a empresa, ela vai atrair um novo público, ela vai trazer um novo olhar para dentro do seu site, que ela não estava esperando. Responsabilidade social. Então, aqui é um posicionamento de marca, é um reforço de marketing. Né? A gente tem o cumprimento da lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que eu falei no início da palestra, e o quesito de inovação. Então, só para vocês terem um pouquinho de noção, somente 2% dos sites no Brasil são acessíveis hoje. Então, é um número que chega a ser ridículo pelo o tanto de página na internet que a gente tem, mas, felizmente, esse número está aumentando. Então, a gente tem começado a pensar mais em acessibilidade. Mas, querendo ou não, as empresas agora, pensando corporativamente, é o momento de sair à frente. Então, a empresa que está pensando nisso agora, ela consegue trazer uma referência para dentro dela, para dentro da sua marca. E por falar em empresas, então a gente tem aqui alguns clientes hoje que já estão com a HintTalk. Um exemplo que está presente aqui hoje é a Prefeitura de São Paulo, que tem sido uma parceiraça da HintTalk. Né? E tem vários cases de sucesso, empresas de diversos setores, com necessidades diferentes. Só que o ponto principal e o mais importante é que elas têm pensado a acessibilidade. E isso é fundamental hoje em dia. Né? E com tudo que a gente criou e todos os caminhos que a gente vem trilhando, a HintTalk e o Hugo já acumulou milhares de fãs, uns muito parecidos com o Hugo, inclusive. Né? E hoje a gente tem diversas histórias de como a HintTalk e o Hugo vêm conseguindo impactar na vida das pessoas. Então, esse é um exemplo. O Davi é médico e ele conseguiu salvar a vida de uma menina surda que estava com um aneurisma sério na cabeça, utilizando o aplicativo. E quando a gente recebe histórias
quase todo mês de pessoas que são impactadas pelo uso do aplicativo, ou pelo uso do tradutor de sites. A gente fica muito feliz, porque a gente se sente caminhando o caminho certo que a gente está conseguindo propor, que é tornar o mundo mais acessível para o surdo. Só que a nossa intenção é muito maior. A nossa intenção é levar o Hugo para outras fronteiras, para outros países, para outras línguas de sinais. E isso já começou. Então, a gente já participou do Launchpad Accelerator do Google, a gente já esteve no MIT, através de uma palestra do Ronaldo, e mais recentemente, a gente participou do AI Impact Challenge do Google, né, que eu vou falar um pouquinho melhor da inteligência artificial. E no universo de 3.000 empresas, fomos escolhidas entre as 20, a única brasileira, para participar de uma aceleração dentro do Google no que tange a inteligência artificial. E como que funciona a inteligência artificial do Hugo hoje? Então, hoje a gente tem uma rede neural e constantemente essa rede neural ela é abastecida com novos exemplos. E esses exemplos podem ser sentenças inteiras, podem ser novas palavras, podem ser novos exemplos. E tudo que o Hugo traduz, a todo momento que um surdo entra dentro de um site, clica numa palavra, o Hugo está aprendendo, o Hugo está ficando mais inteligente. E isso fica dentro da nossa base de dados para ajudar na aprendizagem do Hugo. E hoje, com a inteligência artificial do Hugo, ele consegue compreender qual é o melhor sinal para dentro de um contexto de uma frase. Porque a Libras ela é tão diferente do português que uma frase ela tem vários sinais. Então, tem o cortar, de cortar cabelo, de cortar o braço, de cortar a roupa. E como que a gente ia conseguir definir isso sem uma inteligência artificial, por exemplo? Então, hoje, por essa rede neural, a gente consegue mostrar para o Hugo, olha, Hugo, dentro desse contexto, esse é o melhor sinal que você pode usar. E esse investimento que o Google fez na HingeTalk e esse debate que a gente está junto com os melhores desenvolvedores de IA do Google vai permitir que daqui para frente o Hugo fique muito mais inteligente, que a gente consiga entrar em novos mercados, como vai acontecer com o mercado americano, para daqui a alguns meses. A HingeTalk, então, já vai começar a sua internacionalização. Mas o principal e o objetivo da HingeTalk futuramente é fazer com que o Hugo, em ações pontuais, consiga fazer uma tradução inversa, que é a tradução de mão dupla, que é ele reconhecer Libras e passar para o português, ou ele reconhecer o português e passar para Libras automaticamente. E todos os nossos investimentos, tudo que a HingeTalk vem trabalhando, é para deixar o Hugo mais inteligente, mais fluido, com uma tradução de qualidade, né, e mais humano. Então, hoje a gente já consegue fazer com que o Hugo dance, com que o Hugo pule, mas a nossa intenção é fazer com que o Hugo entregue uma tradução de qualidade e deixe o mundo mais acessível para o surdo. E antes de terminar, só queria deixar uma mensagem, porque para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. E fica aqui meu muito obrigado.